Quanto mais eu desperto, menos eu desejo me encaixar. Por Eric Moraes. No final do século XVIII, o filósofo inglês Jeremy Bentham criou a ideia do panóptico, isso é, um modelo arquitetônico que permitiu o controle do todo por apenas um indivíduo, e que tudo vê e tudo sabe, no melhor estilo Big Brother da obra 1984 do George Orwell. Dessa maneira, qualquer instituição que quisesse, presídios, fábricas, escolas, universidades, poderia, a partir de sua estrutura, construir condições para a vigilância e, consequentemente, controle de todos aqueles que fariam parte do seu microcosmo. Após mais de 2 séculos e a consolidação da sociedade industrial que outrora se iniciava, percebemos que o modelo do panóptico também se transformou, conseguindo exercer com maior capacidade a vigilância total a que se destina. O desenvolvimento ou evolução do modelo do panóptico, a que observamos, se deve em grande medida ao desenvolvimento das novas tecnologias que potencializaram a vigilância e permitiram o controle de cada passo que damos, seja ele real, seja virtual. Obviamente, podem existir fatores positivos nesses modelos de organização de espaços sociais. Entretanto, a utilização dos mecanismos de vigilância parece estar sendo aplicada muito mais no sentido de determinação daquilo que pode ou não ser feito. E aqui não estamos nos referindo aos aspectos jurídicos ou éticos necessários a qualquer sociedade, mas sim do estabelecimento de uma norma padrão de conduta a qual nenhum indivíduo pode se desviar, embora, paradoxalmente, a liberdade seja o grande pilar da sociedade em que vivemos. Sendo assim, os mecanismos de vigilância são também utilizados como instrumentos de condicionamento, a fim de que todos os indivíduos passem a exercer os mesmos comportamentos. Deixa-se, portanto, de haver o exercício da subjetividade e do arbítrio do sujeito, que, ao deixar de pensar e agir por si mesmo, passa a pensar e agir de acordo com um conjunto de normas estabelecidas, integrando um rebanho de indivíduos sem qualquer traço idiosincrático. Como consequência dessa vigilância e condicionamento, ocorre a punição daqueles que insistem em manter ou tentar manter o seu eu como sujeitos de pensamentos e ações. Diante disso, passa a ocorrer a mortificação do eu, que deixa de existir para que a vontade do todo seja feita. O ser autônomo, assim, morre para que surja o ser institucionalizado, ou seja, o indivíduo completamente anexado pelas instituições sociais, administradoras do seu comportamento e guias do seu espírito. Nesse sentido, podemos lembrar de instituições totais, tais como hospícios, prisões e campos de concentração. Nesses locais, há uma padronização que retira a identidade dos sujeitos de tal maneira que o indivíduo deixa de ser uma pessoa para ser um número. O filme Um Sonho de Liberdade retrata isso de forma magnífica, em que, após institucionalizados, e é exatamente esse o termo usado no filme, os detentos tornam-se inaptos a viver autonomamente, sem que estejam sem o controle e a administração do presídio. Todavia, não é apenas na ficção que encontramos referências. O Holocausto alemão é um grande exemplo, bem como o Holocausto brasileiro, praticado no Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais, e exposto em livro e filme pela jornalista Daniela Arbex. Outro exemplo extremamente atual se refere aos refugiados. Afinal, os campos de refugiados abrigam sujeitos despersonalizados, sem qualquer resquício de identidade, ou como define Bauman, pessoas transformadas em uma grande massa sem rosto. Dessa forma, o que acaba por acontecer, quer em instituições totais, quer na sociedade como um todo, é o exercício da vigilância como forma de dominação e punição, e que torna possível em função da mortificação do eu e da perda da identidade dos indivíduos, os quais passam a apenas se enxergar como parte de um grande bloco homogêneo. Essa perda da dimensão da subjetividade faz com que o controle passe a ser a interioridade e assim deixe até mesmo de ser necessário, pois estando dentro do próprio indivíduo, ele se torna permanente e, de fato, total. Nesse mesmo prisma, todo sujeito que se afasta da norma passa a ser visto como louco e, portanto, perigoso. O louco, entretanto, nada mais é do que o sujeito desviante que pensa por si, exerce a autonomia do seu intelecto, é o ser contemplativo que observa e analisa o que acontece ao seu redor.
É, por conseguinte, um ser desajustado que já não encontra lugar em um mundo que não tolera a desordem, necessitando ser readaptado ou tornado inimigo de todo em casos mais extremos, exatamente como acontece em 1984. O que se constata disso é que há a supressão da esfera individual pertencente a todo sujeito, para que haja uma padronização normativa, a qual é determinada por um grupo que evidentemente não sofre as mesmas imposições. Esse grupo é formado pelos sujeitos que estão no controle do panóptico e, portanto, exercem o seu poder de vigilância e punições, para lembrar Foucault. Desse modo, há uma estigmatização de todo aquele que foge às regras e que insiste em valer-se da sua razão, para dizer que 2 e 2 são 4, ainda que na norma vigente conste que o valor de tal soma é 5. Assim sendo, por mais que o estabelecimento das normas éticas e jurídicas sejam importantes e necessárias para o melhor funcionamento da sociedade, é preciso que essa vigilância, controle e punição também possuam limites que preservem a autonomia dos indivíduos que pretendem e devem ser sujeitos, bem como deve-se ter em mente que os mecanismos supracitados funcionam na prática como formas de dominação a fim de que haja uma padronização social. A insanidade é definida pelo grupo que estabelece a norma, que, nessa ótica, invariavelmente nos leva pelos caminhos obscuros da razão e dos afetos. Por isso, é necessário que busquemos reaver o tempo inteiro o nosso intelecto e reafirmar a nossa subjetividade, não no sentido que leva ao egoísmo, mas do que leva ao autoconhecimento e à autonomia, já que não existe humanidade que não passe pela liberdade e liberdade que não passe pela reflexão. Portanto, é por meio do exercício da individualidade e não do individualismo que o homem se faz sujeito, pois quanto mais o indivíduo desperta para a sua condição de sujeito, mais ele deseja ou permite se adequar. O link original desse texto estará aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, compartilhem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Deem um joinha e os comentários estão livres para debates. Um forte abraço a todos, muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no canal.